Bem-vindos ao SV Taon, o novo podcast da Super Varejo. E eu recebo aqui hoje para uma conversa o Pedro Matos, CEO da Coop. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, tudo bem. Obrigada, viu, pela sua presença aqui com a gente. É um mês especial para a gente está dando início ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui. Prazer é meu, a possibilidade de conversar sobre varejo sempre é apaixonante. Pedro, você é CEO da Coop, né? Vamos falar um pouquinho para dar para quem não conhece, eu acredito que a Coop é uma empresa muito forte ali na região do ABC, né? Sim. E Grande São Paulo, né? A Coop está hoje em quais cidades? A gente está no ABC, a nossa origem é Santo André, mas a gente também está em São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, enfim, aquela região. Mas a gente também tem uma operação bastante forte no Vale do Paraíba, lá em São José dos Campos. Estamos em Sorocaba, estamos em Piracicaba, estamos em Tatuí. E no negócio de drogarias a gente tem alguma coisa em São Paulo. Você está na Coop há quanto tempo? Estou na Coop há 6 anos e meio. Antes disso, a minha história com a Coop é longa, né? Antes disso resume pra gente. Pode falar um pouquinho. Não, eu era conselheiro, eu era membro do Conselho de Administração da Coop. Fui membro do Conselho desde 2001. E aí fui convidado para ir para a posição de CFO, né? Que era a minha profissão até então. Eu venho da indústria, eu era o CFO da Ródia, né, do grupo Solvay na América Latina. Ficou muito tempo na Ródia? Fiquei 44 anos lá. Nossa, você construiu... Meu Deus. Comecei criancinha, não sou velho não. Mas você decidiu? Por que você Não, você saiu de lá para a Coop? Foi um desafio ou você se desligou? Eu estava no conselho, enfim, conhecia a Coop, mas estava no conselho da Coop, no conselho de outras empresas, tinha essa minha posição de vice-presidente financeiro da América Latina, do grupo Solvay, mas... depois de 44 anos, uma empresa multinacional, química, super estabilizada, já estava faltando o desafio. Imaginei. E aí, tinha alcançado tudo já ali profissionalmente, pessoalmente, né? Era isso, realmente era muito mais a manutenção, né? E quando eu fui convidado para essa posição na Coop, o desafio que me foi colocado é que a Coop precisava se preparar para o futuro. Isso foi 6 anos. Foi há 6 anos, foi em 2017. Antes da pandemia. Foi antes da pandemia. E aí brilhou os olhos, né? Porque eu estava já preparando a minha vida para os conselhos, né? O conselho sempre é uma posição muito boa, porque você aporta a tua experiência, mas não tem aquele enfrentamento do dia a dia. Mas aí vem uma oferta dessa, dizer, olha, nos ajude a modernizar, a preparar para o futuro, a ter uma visão que prepare a Coop para enfrentar todo o desafio de um mercado super concorrencial que é o varejo alimentar. E aí brilhou os olhos, né? Eu falei, opa, quero fazer isso. Cheguei na Coop, fiz... O que você estranhou mais quando você mudou? Não, você mudou de setor, basicamente. O animal é outro, né? Não foi uma mudança, impactante, assim. Você então, você sai de uma 4 décadas. Uma indústria química multinacional, super rígida em processos e, e o varejo, que é aquele animal ágil, né? Uma velocidade em que, quando eu estava na indústria, a gente falava de resultado mensal, né? De vendas a cada 15 dias, né? E você vai para um varejo que a venda é horária, né? Não é diária, né? É horário. Você fala, bom, chegou até 4 horas da tarde, não bateu X% da venda. Um dia já é muito. Então, essa pressão, né? Essa pressão. Você sentiu muito essa pressão? Olha, inicialmente, assim? Foi... O que eu senti mais é Te deu medo? Toda essa velocidade, por um lado, ela dá adrenalina, mas por outro lado, você fala, né? Ela coloca uma ameaça, um risco muito grande de você não fazer as coisas conscientemente, não fazer as coisas com a dados estrutura. Embasados, né? Exato. Eu imaginei. Então, esse foi o grande aporte que eu trouxe. Falei, ok, vamos começar a olhar dados, vamos falar de processo de gestão. Uma empresa que cresce como a Coop cresceu ao longo de 70 anos, né? O ano que vem a gente faz 70 anos. Quando você chegou na Coop, ela tinha quantas lojas?
Ela tinha 31 lojas. E hoje? Hoje a gente está com 31 de varejo alimentar. Varejo alimentar. Hoje a gente está com 33. Né? Mas nesse meio tempo a gente fechou uma delas. Enfim, varejo alimentar não cresceu o quanto a gente queria. Mas também teve alguns cenários. Mas drogaria a gente tinha 30 drogarias e hoje a gente tem 80. Nossa, mas a pandemia influenciou, você acha, na abertura da Não, drogaria? não foi a pandemia. O que influenciou foi uma das coisas que a gente discutiu. Drogaria, se a gente fala que o varejo alimentar, o varejo é um animal diferente, drogaria é um animal diferente do supermercado também. Sim, então, enquanto a gente tinha as nossas drogarias sempre vinculadas a uma loja de supermercado, o supermercado acabava sendo uma restrição ao crescimento, né? Porque o mercado de drogarias cresce mais do que o mercado de supermercado. Sim, né? Já tem um tempo isso. À medida em que a população envelhece, o espaço e o mercado de drogarias cresce a 2 dígitos há muitos anos. Então, foi a primeira consequência de um planejamento estratégico que a gente fez. Drogaria é uma unidade de negócio apartada. Ela tem as suas referências de mercado e ela viaja conforme o mercado de drogaria. Supermercado é supermercado. Então, a gente, lá dentro da Coop, a gente trata os dois negócios. A gente sabe que existe uma sinergia, existe um cross-business entre o supermercado e a drogaria. Tanto que algumas drogarias são dentro. Sim. Mas nem todas, né? Eu já vi muitas drogarias fora. Tem muitas drogarias fora. Né? Que elas são de rua mesmo ali, fora do supermercado. Isso. Porque o supermercado ele não pode ser um fator de restrição ao crescimento do negócio de drogaria. E aí, os dois negócios começaram a ter as suas vidas dentro da mesma corporação, mas olhando os mercados e principalmente a jornada do cliente, que é totalmente diferente. Quem está indo numa drogaria está procurando, normalmente, está num momento em que ele procura o medicamento, ele está tentando cuidar da saúde dele. É outra necessidade, né? É outra necessidade. Quando ele está no supermercado, ele está se abastecendo. Mas é uma outra, né? É outra necessidade. E um ticket diferente, né? Totalmente. Um ticket diferente, margem diferente, legislação diferente, né? O regulatório é outro, né? Então, quando você fala de drogaria, o profissional farmacêutico, tudo isso é uma exigência e uma questão de responsabilidade. No supermercado, a história é outra. A gente quer encantar o cliente. Na drogaria, o encantamento ele está vindo agora, porque a drogaria está se tornando cada vez mais um espaço de saúde, menos espaço de doença, né, de dispensar medicamento, mas você está muito mais vendendo os dermocosméticos, a venda assistida, a assistência farmacêutica, como é que você usa o medicamento, como é que você monitora a tua pressão, essas coisas. Então ele virou mais um espaço de saúde. E o supermercado é um espaço de convivência, né? Você não vai para a farmácia para conviver, mas no supermercado você vai. Sim. Você vai para encontrar gente, você vai para ter um tempo numa cafeteria, né? Ou para se alimentar. Quer dizer, Pedro, houve um tempo que a gente ia para o supermercado para comprar, né? Mas eu acho que, voltando a falar, aí você entrou na Coop, você deu essa embasamento nos dados, organizou, tentou. Assim, vamos ser imediato, mas vamos ter uma base aí para, né? A gente começou a falar de plano estratégico, o que eu quero ser, né? Como é que eu olho para o futuro. Eu tenho que cuidar do dia a dia, mas eu tenho que olhar para o futuro. Aonde eu quero crescer, aonde eu quero ter lojas, aonde eu quero... que tipo de cliente, ou como é que eu vou encantar esse cliente, né? O que ele espera, né? Varejo deixou de ser um negócio de comprar e vender. Há um tempo já, né? Há muito tempo. 70 anos vai fazer a Coop. 70 anos. E como é que, quando você entrou na empresa, você sentiu que a Coop, ela já entendia isso? Que o supermercado, não falando do supermercado, que não era mais esse papo de só ofertar o produto, eles entendiam que não era mais o suficiente? Olha, ou ainda não? A gente já tinha, intuitivamente, né? A gente já tinha direcionamentos, né? De que
A nossa fortaleza é o atendimento, nós recebemos muito bem, nós somos calorosos, o nosso cliente gosta de ser bem recebido, né? Mas isso era uma condução que era quase que intuitiva. Aí quando a gente começa a falar de estrutura, de gestão, você coloca isso num plano estratégico. Sim. E o plano estratégico você começa com livro-texto, né? SWOT, né? Quais são as tuas fortalezas, quais são as tuas fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Sim. E aí você começa a falar de campo de batalha. Página 2, ok. Considerando as minhas forças e fraquezas, onde é que eu vou brigar? E aí você começa a entender que o cliente ele precisa... O cliente ele percebe um valor. E esse valor é mais do que preço, é muito mais do que preço. Hoje é mais. Né? O preço também é valor. Né? Você pode ter um formato em que o preço é o determinante, mas você tem outros formatos onde o preço é um dos componentes. É evidente que você não pode ser totalmente fora da realidade, mas... Você falou, né? Você tem um formato numa loja de bairro, você tem uma loja num bairro mais... um pouco mais elitizado, você vai oferecer um preço, né? O preço é o preço, mas você tem a conveniência, sim, você tem também um espaço de convivência, né? A pandemia ensinou isso pra gente, né? As pessoas tinham o receio de sair, né? Não podia sair, não tinham oportunidades de conviver, de interagir. E aí você tinha, quando o governo liberava 5 minutos para o shopping, formava fila. E o brasileiro gosta, né, de contato. O ser humano... Não, brasileiro, não sei, eu acho. Eu acho que o ser humano é um animal social. Né, no geral, né? No geral. Isso... A sua formação qual é? Eu sou economista. Nossa, jura? Não, tem tudo a ver, assim. Não, mas... Sabia. Mas você chegou a trabalhar na área de economia alguma vez? Eu trabalho com gestão. Acaba não como economista propriamente. Há 40 anos, mas muito como financeiro, né, como CFO. Sim, sempre usei muito o conhecimento econômico. Qual faculdade você se formou? Eu fiz a USP, a FEA USP. Nossa, incrível. Imagino. Mas assim, aquilo que você falou, o ser humano, o brasileiro, eu acho. Assim, eu acho que o impacto, né, do social, de a gente não se relacionar, foi o pior, assim, né? E aí você percebe que quando as pessoas podiam ir no supermercado, era a oportunidade que elas tinham de socializar. Sim. Né? Ok, com receio, com máscara, com todo tipo, né, com álcool gel e todo aquele ritual que a gente... Primeiro que tinha que comer, né, Pedro? Já começa por aí. Tinha que Você comer. tinha que sair para comer. E aí as pessoas, a gente comprovou, né, não é mais do que, né, aprendeu, a gente comprovou que o espaço como um ambiente de socialização é importante. E isso a gente precisa entregar. Em que momento, como eu te falei, eu conheço a Coop, né, como consumidora mesmo, enfim, conheço um pouco da trajetória. Em que momento você falou, não, agora a gente tem supermercado, agora a gente vai... Os nossos formatos. Como é que vocês determinaram quais formatos de lojas vocês atuariam no mercado? Eu quero um atacarejo, eu quero uma loja de conveniência, eu quero ter tudo. E por quê? Em que momento vocês começaram a diversificar? Não, a gente vai abrir tantas, a gente vai abrir por isso, entendeu? Qual é a importância de estar com esses formatos simultâneos? Quando a gente começou a olhar para o cliente, eu falei, a gente vem de uma história intuitiva que deu muito certo, né? Mas quando você... tem os dados do cliente, a Coop tem 85% das vendas são identificadas, já há muito tempo. São cooperados, né? São cooperados. Né? Mas o cooperado, ele deixa a história da vida dele com a gente, né? Tem uma diferença do cooperado para o cliente? Por que você chama de cooperados e para o consumidor tradicional? O cooperado, ele se identifica. Ele diz, olha, eu, Pedro, eu venho na Coop 4 vezes por mês, Entendi. Eu coloco esses produtos no meu carrinho, eu frequento uma drogaria, eu tenho todos os indicadores de que eu sou, por exemplo, portador de diabetes. Você tem um histórico. Eu consigo compor hábito dela. Eu consigo segmentar este cliente como pouca gente consegue. Entendi. Então eu consigo saber exatamente o que o cliente está fazendo. Você usa qual plataforma? Existe alguma empresa que te... Ou é interno? Nós temos os dados internos. Então, porque... Mas a gente usa muito os algoritmos e a competência da DTM. Só eles são
quando a gente fala de hábitos de consumo, a gente está usando essa expertise. Mas todo esse conhecimento, quando você começa a segmentar, você vai entendendo, bom, que o meu cliente não é mais meu. Né? Não existe mais essa propriedade do cliente. Pois é. Ele é meu cliente numa jornada de compras específica, mas ele é cliente de um outro formato em uma outra jornada de compras. Sim. Você começa a entender que ele está visitando outros. Jornadas, né? São jornadas diferentes. E quando ele começa a ter 20%, 30% de frequência numa outra jornada de compras, eu falo, bom, por que eu não estou lá? Por que não? Né? Se eu posso estar. Né? E aí a gente foi lá e fez um piloto. Né? A gente está operando essa operação piloto de atacarejo, porque eu entendi que meu cliente estava frequentando esse formato. O atacarejo, depois do supermercado, foi o primeiro formato que vocês... Foi o primeiro formato. Fora o supermercado. Quanto tempo tem a operação com atacarejo? Tem um ano e meio. Onde que é? Em São José dos Campos. A bandeira qual é mesmo? Agora meu atacarejo. E como é que tá? Como é que vocês têm sentido isso? Olha, ainda é uma moda? Ainda está vendendo? Na realidade, a gente entrou nesse piloto e a gente aprendeu muito. Né? A gente aprendeu que o modelo não é mais o mesmo. Não? É um modelo que está se transformando rapidamente. Em quê? Olha, ele vai ser, de repente, o hipermercado do futuro ou alguma coisa desse tipo. Ele está acrescentando serviços, ele está se diferenciando. Não basta mais oferecer preço. Mas não é um supermercado? Está virando. Mas aí ele volta a ser um supermercado. Está virando um supermercado de grandes volumes. Entendi. Né? Porque eu falo. Tá, supermercado de grande volume. A gente está falando de estratégia. Antes, né, do SWOT, tem um negócio, né, os japoneses falam do Ikigai. Não sei se você conhece o conceito. Você tem 4 dimensões que você vê o que você gosta de fazer, né? O que você sabe fazer, que você faz bem, o que você gosta de fazer, né? Se alguém precisa daquilo que você faz e se esse alguém está disposto a pagar por aquilo. Quando você tem a intersecção dessas 4 dimensões, você tem um propósito, você tem um negócio na mão. Né? E aí o atacarejo ou qualquer negócio, né, isso vale para a vida pessoal, mas vale para um negócio. Qualquer negócio olha isso e fala, bom, eu sei fazer varejo alimentar. Tá bom. Eu gosto de fazer isso, é isso que eu escolhi fazer. Alguém precisa disso que eu faço? E aí quando você começa a falar de formato, eu sou um atacarejo, alguém precisa disso? Precisa de volume, preço baixo. Né? Alguém está disposto a pagar o preço? O preço de um atacarejo é ter um nível de serviço muito baixo. Sim. Né? Porque a lógica do atacarejo é uma lógica de custo de transação. Sim. Você está disposto a ficar na fila para pegar o carrinho, você está tá disposto a comprar grandes volumes que é para se sem luxo, beneficiar, né? Sem opções de muitas marcas, sem... Um certo momento da sua vida pode ser que seja isso que você precise, mas quando você se acostuma com aquilo e começa a ficar mais exigente, não é suficiente. Não é mais suficiente. Exatamente. Você não está mais disposto a pagar aquele preço. E aí, para que o teu formato consiga se diferenciar dos outros, você vai colocando serviços. Mas vocês vão abrir outras? O que você acha? A gente pode abrir outras, mas ainda com parcimônia, viu? Nessa São José, vão trazer para o ABC? A ideia é que a gente tem em todas as praças. Onde a Coop está hoje, Coop, supermercado. Porque em todas as praças a gente percebeu que tem clientes nossos que vão para essa jornada. Mas nosso aprendizado também nos ensinou, que falou, vamos esperar um pouco, porque se esse formato está mudando tanto... Sim, está mudando. Por quanto tempo esse cliente está disposto a pagar esse preço? Já teve um boom, né? Teve o boom do atacarejo, pessoal, todo mundo abrindo. Saturou. Exatamente. Eu acho que está havendo uma consolidação, na verdade. Tá. De algumas redes, não é? Alguns ficarão. E alguns vão morrer. Alguns poucos ficarão. E alguns vão morrer. E esses alguns poucos, talvez fique 1,
no formato raiz, no formato tradicional, que é muito mais atacado do que o varejo. É atacado mesmo. E outros vão migrar, vão virar supermercado de novo. Uma loucura, né? A Coop também, o Pedro, teve uma experiência com loja autônoma, né? Vocês abriram? Ou foi loja Não. de vizinhança? Loja autônoma não, a gente teve no passado alguma experiência com lojas de vizinhança. Eu me lembro, ainda tem? Não. Ah, vocês não estão mais... Esse modelo ele se esvaziou porque o cliente, a história o cliente está disposto a pagar o preço de ter um sortimento menor para ter uma proximidade. Nós aprendemos que o nosso cliente não queria naquele momento isso. Naquele momento. Resultado, as lojas converteram para lojas de supermercado normal. Mas agora você tem visto, né? Esse crescimento das lojas autônomas. Ah, sim. Redes como a Oxxo, essas redes... que também é um posicionamento. Né? Oxxo a gente tem muita ainda... gente que odeia. Oxxo, tem muita gente que gosta. A gente ainda não tem a convicção de que é um formato para nós. A gente sabe que é uma logística muito complicada. A gente sabe que também muita loja abriu, muita loja vai fechar. Sim. Né? E que é um movimento. Né? E o formato de condomínio? A gente tem um. Lembrei. A gente abriu uma loja de condomínio. Qual é o nome dela? É Coop? Coop Aqui. Eu lembro, eu recebi esse material. Achei muito legal. A gente abriu uma loja. O piloto funcionou. Ainda é piloto ainda. E a gente já tem alguns vários condomínios que nos procuraram. Vai continuar. Querendo ter a sua Vai lojinha. expandir. Vai expandir. Eu acho que eu particularmente acho esse formato muito, porque eu moro em condomínio, eu acho muito legal. Eu tenho lá um Honest Market, não é Coop, tá? Já dou a dica. É lá em São Bernardo. Dou a dica já. Mas assim, eu acho que é muito legal. Que também tem um aprendizado, né? Muita gente acreditou que o que resolveria isso era tecnologia. Né? Então, tem gente que foi realmente vendendo plataforma para quem quisesse. Funcionou durante algum tempo, mas o segredo desse negócio é logística também. Você manter o abastecimento. É verdade, sim. Porque não adianta, né? A loja tá lá, como é que você vai... Tem que abastecer. Você tem que abastecer, você tem que ter regularidade, você tem que ajustar o sortimento conforme a época do ano. Não é uma operação padrão. E aí você junta duas coisas. A logística, que tem que funcionar. Ela é diferente da logística do supermercado, você fala. É diferente. Né? Ou do atacarejo. Ela é muito mais pulverizada. Você precisa de um fracionamento absurdo. E é difícil, né? Funcionamento não sempre foi. E você tem que aprender a operar esse bichinho. Se você for inflexível e quiser impor as mesmas regras de um supermercado para operar uma lojinha dessa, você tem você tem assim, um número reduzido de marcas, né? De categorias. Você precisa valorizar a tua escolha, tem que valorizar a margem. Né? Você não vai colocar um produto commodity talibã num formato desse. E fora que tem a questão do brasileiro, né, Pedro? Porque lá não tem ninguém, né? Então você tem que tem segurança com a tecnologia. Você tem que garantir. Nossa, porque aí é uma questão cultural mesmo, né, que a gente tem, né? Você tem que garantir o controle de acesso, você tem bebida alcoólica, você não pode deixar um menor entrar e fazer consumo. Exatamente, é um desafio, eu acho assim, entendeu? Então, a nossa operação está rodando super bem, a gente não comprou tecnologia de ninguém, a gente usou a nossa tecnologia vocês própria. Fizeram tudo em casa, então. E funciona. Né? E a gente está agora, para 2024, planejando fazer expansão e crescimento do negócio. Desse formato. Você tem ideia de quantas lojas vocês vão... Ainda não. Né? Mas tem uma... A gente vai crescendo... Tem uma ideia assim? Vou sair de uma para, sei lá, 20 em 2 anos. A gente sabe que para que esse negócio seja um negócio, né, seja maduro, a gente precisa ter pelo menos 70 lojas. Caramba, isso em quantos anos? Eu diria em 3 anos, pelo menos, a gente deveria estar. Mas é possível, hein? Com esse formato, eu acho possível. Totalmente possível. Sim. Mas se não atinge esse tamanho, se não atinge essa massa crítica, o esforço logístico não se justifica. Né? Então a gente precisa ter uma operação mínima. Isso é mais ou menos como e-commerce, né? Você ficar ali remoendo um negocinho amador, ele não vira canal, não vira negócio. Né? Um outro formato da Coop que vocês abriram recentemente, eu estive, tá? Lá na inauguração do Empório, em Santo André, né? Ali, nossa, uma loja linda. Incrível aquela loja. Produto importado, a parte de cima de bazar.
serviços de refeição, como você falou, né? Vocês vão ter... Fala um pouquinho do Empório, por que vocês apostaram numa loja com esse padrão, se vocês pretendem expandir esse Empório para outros lugares também, ou vai ficar com essa loja? Não, de novo, a gente olhou para o cliente. A gente percebeu que tinha uma demanda, né? Na segmentação a gente percebe que tem um cliente que é cooperado até com uma frequência muito menor do que aquele poderia, né? E aí a gente foi entender por quê. Porque ele quer um sortimento diferenciado, né? Entendi. Ele quer um sortimento que exige uma recorrência maior, é menos abastecedor e muito mais de um sortimento de reposição com mais frequência, muito produto fresco, muito perecível e uma mercearia com importados, com produtos premium, né? E aí surgiu tudo a ideia, é premium, né? Tudo, até a linha do bazar, né? praticamente tudo é premium. Ok, a gente tem mercearia básica, não dá para não oferecer, né? Esse tipo de coisa. Talvez isso nos diferencie um pouquinho dos... muito legal também lá. Isso nos diferencia um pouquinho dos empórios tradicionais, né? A gente tem mercearia. Ah, entendi. Mas a gente sabe que o cuidado com os rótulos de vinho é outro. A gente sabe que produtos importados têm espaço. E é um modelo que veio para ficar porque a gente sabe que existe essa demanda. Não só em Santo André, mas em todos os lugares onde a gente está implantado, tem um potencial. A gente já tem lojas que a gente fala de uma segmentação super high, né? Que são lojas que têm um sortimento um pouco mais rico e que compartilham esse sortimento com o Empório. Então, tem massa crítica. E provavelmente a gente terá muitas outras lojas Empório, pelo menos uma em cada praça em que a gente está. Você tem previsão para o ano que vem? Vai abrir mais alguma? Olha, a gente já tem um ponto que a gente está acreditando que pode ser um Empório. Né? São Caetano? Não. A gente tem recém-inaugurado uma loja na Avenida Dom Pedro I, em Santo André. Sim. E que está a 800 metros de uma outra loja que nós tínhamos, que era muito pequena. Essa loja pequena ela tem todas as condições de ser complementar à loja nova, né? Com um sortimento diferenciado e uma loja de muito mais recorrência e não de abastecimento. A loja nova, que é muito maior, é uma loja abastecedora e essa daí é uma loja de recorrência. E aí, por que não colocar serviço, por que não colocar um sortimento diferenciado, né? Provavelmente essa loja vai crescer para um formato muito parecido com o Empório, se não o Empório mesmo. Para 2024, quais são os planos da Coop? Vocês pretendem, já tem previsão de inaugurações, de investimentos? Você pode abrir alguma coisa? A gente tem uma loja contratada para Diadema. Né? Diadema? Que lugar ali? Né? É no centro. Nossa, no centro ali, Diadema? No centro de Diadema. A gente está sendo até assediado pelos potenciais clientes dessa loja, falam, por que está demorando tanto para abrir? Nossa, ali abriu um atacarejo, não é atacarejo imenso na... Tem os atacarejos. Nossa, naquela região ali tem... Mas indo lá para a cidade de Ademar, mais lá para a fronteira, né, para a divisa. Então vocês vão brigar com as pessoas. Não, é uma loja que tem um tamanho menor. São jornadas de compra diferentes. E são jornadas de compras diferentes. É uma loja que vai ser muito mais loja de sacolinha, de proximidade do que uma loja de abastecimento. Ah, entendi. Mas tem espaço e a gente percebe que existe uma demanda reprimida naquela região, porque ela fica bem ali na Antônio Piranga, entre duas avenidas. Nossa, é muita gente ali, né? Para quem conhece, gente, é muito movimentado ali, aquela região, né? Muito comércio ali, né? E muita passagem, muita passagem. Então, essa loja, ela atrasou um pouco por uma questão de documentação, né? Mas já está quase tudo desembaraçado. A gente espera inaugurar lá em janeiro, fevereiro. Nossa, logo então, já está perto logo. Já. Você sabe o número de funcionários da Coop hoje? A Coop, ela tem, vou falar um número redondo, 6.000 funcionários. Incluindo supermercado e... Supermercado e drogaria. Nossa, é uma empresa... Mais área administrativa. E a empresa vai fazer 70 anos, familiar, certo?
Ela é familiar? Ela não é familiar, né? Ela é uma cooperativa, então ela tem 1 milhão e... De... 1 milhão de sócios ativos. Ah, tá, verdade. Ela atua como uma... Isso nunca mudou, né? Durante esse... Nunca houve essa... Ela nasceu uma cooperativa, nasceu lá em 1954, com 292 e hoje são quantos, colegas que se juntaram, e hoje são, se a gente pega associados com direito a voto, são 1.700.000. Nossa, como administrar toda essa... Funciona, gente? É muita... Funciona, a gente tem pelo menos 1 milhão, 1.050.000 que são, que a gente fala de cooperados ativos, são aqueles que fazem compras habitualmente. Além desses, tem uns outros 250.000 que são não cooperados, que também transitam, né, fazem compras nas nossas lojas. Mas isso significa que a gente tem 1.050.000 donos fazendo compras. Nossa, não, tem razão. Até peço desculpa, realmente uma cooperativa. Né? Você é uma das donas, né? Tá vendo? Porque eu compro na Coop de vez em quando, é verdade, Pedro. Nossa, e é muita responsabilidade, né? É muita gente, é muito chefe. E essa é uma relação muito legal. Eu falo, muito chefe. Eu estava falando que o negócio de varejo não é mais um negócio de comprar e vender, é um negócio de criar conexão, né? É de conectar um CPF com um CNPJ. E a nossa força está na quantidade de ligações que você consegue fazer com esses CPFs. Então, você imagina esse sentimento de pertencimento que um cooperado tem, é uma conexão que emocionalmente é muito forte. Ele faz parte, né? Ele faz do negócio, né? Enquanto você está num supermercado e é mal atendida, você vira as costas e nunca mais volta. Na Coop, o cooperado, se ele se sente mal atendido, ele vai e reclama. É quase que uma relação passional. Ele fala, não, você não tem o direito de me tratar mal. E isso é muito bom, isso tem um valor enorme para a gente. Isso estabelece essa conexão que a gente fala que precisa acontecer com uma ligação muito forte, né? E isso tem um valor para nós. A gente fala CRM, não, isso tem um grande valor porque ele está exatamente no core do negócio, que é criar uma conexão. Eu acho que nesse caso é aquilo que você falou, a tecnologia apoia, né? Mas acho que nem é o que não é o core, não é o que essa relação com os cooperados. Isso que faz ela ser o que ela é, né? Tanto mais você consegue criar esse vínculo, mais forte é o teu negócio, né? A gente tem, o nosso cooperado, ele vive conosco, em média, há 11 anos. Quer dizer, você estabelecer uma relação de fidelidade. Fidelidade é sempre uma fidelidade relativa, né? Porque quando surge um concorrente que oferece uma experiência melhor, ele vai lá também, né? Então, ele não é mais... o cliente não é propriedade de ninguém, mas a gente consegue estabelecer uma relação de longo prazo, né? Sim. E a gente traduz essa relação de longo prazo num negócio chamado Customer Equity, que é o CLV, né? A capacidade dele gerar valor ao longo do tempo, que é um negócio disparado, é o melhor ativo, o maior ativo que a Coop tem. Dentro desses formatos que a gente conversou aqui, o supermercado, atacarejo, o próprio empório, na sua visão, assim, qual realmente ainda tem muito potencial de crescimento, de consolidação, que deve continuar, e qual que você acha que vai mudar muito? Acho que a gente até já falou um pouco do atacarejo. O atacarejo, eu não tenho dúvida que vai mudar, porque ele está mudando, né? Que não é nem uma questão de previsão, é uma questão de constatação. Realidade, né? Mas no varejo, posicionamento é tudo, né? E o formato é posicionamento. Tá. E tem espaço para todo mundo, né? Porque o cliente, ele está escolhendo o movimento, ele está escolhendo o ponto de venda de acordo com o seu momento de compra. E isso significa que tem espaço para todo mundo. A única coisa que você precisa é ter foco, e por isso que a gente separa os negócios. O atacarejo, ele é tratado como atacarejo, supermercado é tratado como supermercado, empório tratado como empório, e drogaria, né? Como drogaria. Com foco, né? Foco no negócio, com as diversidades. Você não pode querer misturar tudo.
Então, se você tiver foco, se você entender qual é o valor que o cliente espera naquele momento, naquele formato, você está tranquilo. E falando um pouquinho de outra operação que eu vejo, deixa eu fazer uma pergunta, até esqueci da pergunta, estava aqui na minha cabeça. Como é que você vê a questão dessas lojas autônomas? Você acha que... A gente já falou tecnologia, isso não vai sustentar, né? Não é. A tecnologia, ela é um braço importante. A gente precisa controle de acesso, mas não é isso. Você precisa entender necessidade de cliente, atender com uma logística eficiente, porque só a plataforma, a gente está vendo quem ficou só na plataforma está sucumbindo. A loja ela é muito mais do que a tecnologia, né? Ela você é muito emprega mais. Nela ali, né? Você precisa entender que ela é hiperconveniência. Nossa. Né? E a hiperconveniência, você tem que entender o que é que o cliente espera, e de novo, sempre, que valor que ele quer. A disponibilidade do produto para emergência. Ponto. Né? Simples. Não é preço baixo, não é variedade. Verdade. Você está no teu apartamento. Poxa, fazer um macarrão lá. Chegou alguém, né? Eu vou fazer um macarrão. Cadê o molho? Cadê o molho? Tem que ter o molho. Se você descer para a tua loja de condomínio e não tiver molho... Ai, meu Deus. Olha, quebra um galho, hein? Já passei por... Ai, meu Deus, acabou uma coisa muito importante. E a gente você fala, graças a Deus que tem aqui no prédio. Entender, tem uma onda de calor. Você tem que reforçar a reposição de sorvete. Sorvete, nossa, vende. Refrigerante, óbvio. Agora, sorvete, assim, vai, né? Então, você acredita que isso vai permanecer? A jornada do consumidor ainda vai ditar os formatos? E a gente sabe que macro tendências do varejo, a gente fala da convivência, então você precisa ter lojas que propiciem esse momento de convivência. Como o Empório, né? Como essa que vocês fizeram. Você precisa de conveniência. A proposta é ótima. Eu lembrei, Pedro, ia falar do mercado online. Olha, eu estava com essa pergunta. Do mercado online. Como é que vocês estão operando online? A pandemia impulsionou vocês nesse sentido? Ou nada mudou para vocês? Ou tudo mudou? Mudou muito. Nós tínhamos uma operação de e-commerce que foi a primeira operação de click and collect lá na região do ABC. A Coop tinha isso como piloto, eternamente ali. Antes da pandemia, esse negócio começou lá em 2016. Mas ninguém dava muita bola. Imagino. Né? Porque, ocasionalmente, um cliente ou outro usava aquele negócio. Claro. Mas era uma plataforma. Em 2018, quando a gente fez o planejamento estratégico da Coop, a gente falou, olha, a gente tem como meta ter 3% da nossa venda no online. Começamos a reforçar um pouco essa operação de click and collect. Retira na loja? Retira na loja. Só compra, retira na loja. Compra e retira. Aí veio a pandemia. Né? Em um mês a gente colocou de pé uma operação de delivery. Nossa, um mês? Um mês numa plataforma totalmente caseira. É que teve que fazer, né? É o que tinha que fazer. Porque ali tinha uma necessidade... Né? Correria, de né? novo, você olha para o cliente, qual a necessidade do cliente hoje? Delivery. E a gente fez. Rodamos 2 anos com essa operação de delivery muito tosca, mas funcionava. Tosca porque Como é que vocês entregavam? Era caminhãozinho? Era... Não, a gente usava... Curiosidade. A gente contratou uma plataforma não era um Uber, mas é o tipo Uber de entregas. Com caminhões ou carros? Carros mesmo, Carros. Que era para... E a gente tinha uma cooperativa de transporte de Kombi, né, que também fazia entrega para gente. E foi assim. Tinha que chegar, né? E chegava. Rapidinho. Né? E atendeu, a gente teve um salto de acessos que foi compatível àquele momento, àquela necessidade. Final do ano passado, a gente falou, arruma a casa. Aprendemos, né? Vamos por uma plataforma única, Legal. Uma plataforma VTEX profissional para supermercado e para drogaria. Drogaria, até então, tinha ficado no WhatsApp, no call center.
Nossa, atrasado mesmo. Nossa, remédio. E agora, bom, as plataformas funcionam, colocamos o iFood, fizemos o negócio funcionar. E tá caminhando. E está caminhando, está crescendo. O último mês cresceu quase 90% sobre o ano anterior. Caramba. Qual que é a estratégia que você acha daqui para frente? A gente espera que a operação de drogaria, de e-commerce de drogaria já equivale a 3 lojas físicas. E a gente quer que a operação de supermercado chegue a 2 lojas físicas de supermercado, o equivalente. É possível, né? Em pouco tempo. Totalmente possível. E se você pudesse falar de lições da pandemia, tecnologia, eu acho que a gente aprendeu muito. As empresas tiveram que correr, né? Ainda mais para o mercado. Muitos não operavam, não tinha essas vendas digitais, quer dizer, foi uma loucura. Qual a principal lição que a Coop tirou naquele momento? Olha, acho que foram várias lições, né? Então, primeiro, que o nosso negócio, mais do que nunca, é essencial. Uhum. E é um negócio baseado em gente. Sempre, né? Então, o cuidado que você tem que ter com as pessoas, né, para manter um time coeso e funcionando é absolutamente necessário. Tecnologia ajuda, porque a gente viu o e-commerce que veio para ficar. Ela é necessária, né? Ela é necessária, mas a sua eficiência logística, o apoio que você tem que dar e receber das pessoas. Eu falo, uma empresa com 6 mil funcionários, encontrando 1.300.000 clientes que transitam pela loja. Nossa. Isso é uma empresa de gente. Né? Você pode falar o que for, processo, eu gosto muito de processos, acredito que isso garante a estabilidade de uma operação. Da sua formação, né? E faz parte da estabilidade de você garantir uma entrega que seja recorrente, constante para o seu... Mas ele valida, né? O processo valida, mas né? São pessoas que estão executando aquele negócio. Né? Então, o nosso negócio é um negócio de gente. Né? Então, a gente precisa cuidar muito de cultura, a gente precisa cuidar muito realmente do bem-estar e da satisfação das pessoas. E dos funcionários? Como é que vocês avaliam a importância do colaborador? O que mudou nesse tratamento? Tudo começa com eles. Né? A gente teve que reconhecer que a gente precisava proteger minimamente esse pessoal que estava exposto o tempo todo. A gente... lamentavelmente perdemos 6 pessoas. Na época da pandemia? Na época da pandemia. Mas em trabalhando? 6 mil. Estavam ali trabalhando? Nós tivemos funcionários que estavam trabalhando, alguns que estavam afastados, mas quando você fala num contingente de 6 mil pessoas, 6 baixas... Eram pessoas mais velhas? Todos eles tinham comorbidades. Entendi. Né? Todos tinham comorbidades. Mas isso significa que a gente conseguiu dar uma proteção muito boa. Se você analisar o percentual, né? Realmente. A gente teve mais gente que foi contaminado, mas que felizmente conseguiram se recuperar. O supermercado estava cegas, né? Ele teve que sair ali, até conversando com o Carlos Corrêa, que ele teve hoje aqui, foi a nossa entrevista na parte da manhã, o supermercado, ele teve que continuar vendendo sem saber o que estava acontecendo. Pois é. Não, e as pessoas, a gente teve que colocar no ar rapidamente um serviço de apoio psicológico. Imagina. Um hotline para as pessoas poderem se descarregar um pouco da ansiedade, você imagina. Porque a gente fala da linha de frente, pessoal do supermercado, mas a exposição que essas pessoas têm, transporte público, sair, se expor, chegar no ambiente de trabalho, lá no ambiente de trabalho a gente conseguia dar uma proteção mínima, o uso da máscara, o acrílico, tinha que sair de lá e voltar, né? O acrílico no check-out, o álcool gel, mas ele pegava o transporte público de novo. Lembra, não? Essa situação, eu me lembro, foi muito... E chegava em casa, muitas vezes, com pais idosos, O que adianta? Muita gente, nessa época, pediu demissão, teve que sair, porque a pessoa não quis colocar em risco, né? Isso criou uma instabilidade emocional muito, difícil, né? muito grande. Eu acho que todo mundo aprendeu. São guerreiros, né? São guerreiros porque a gente fala, eles conseguiram superar uma situação bastante complicada. Pedro, para a gente finalizar, qual é a missão da Coop hoje, enquanto companhia varejista aí no mercado brasileiro? Criar conexões, né? Criar boas conexões, e a gente fala sempre dos 3 Cs, né? Da convivência, da conveniência e da consciência. A Coop tem uma responsabilidade muito forte com a sociedade.
Uhum. A gente tem essa consciência, a gente faz o balanço do valor oferecido para a sociedade a cada ano, a gente deixa mais de R$500 bilhão de volta para a sociedade, seja na folha de pagamento, seja nos investimentos que a gente faz, nos impostos que a gente paga. Eu acho que essa é a principal função social de um negócio. Gerar prosperidade, gerar riqueza. De uma forma geral, né? Ainda mais para a região que ele está localizado ali. E além disso, a gente tem ações de responsabilidade social, ambiental, que são muito importantes para as comunidades. Faz parte, qualquer empresa, né? Você não pode se ausentar hoje, se eximir, né? Falar, não, isso não tem responsabilidade. Pois é. Ambiental. E a Coop é isso desde que foi fundada como cooperativa, como economia circular. Sim. É verdade, ela tem isso na essência, né? Ela tem isso Se na você essência. analisar, isso faz parte da essência dela enquanto... Então, essa é a essência, por isso que ela foi criada. Para nós é quase que natural, né? O que a gente precisa é falar um pouco mais disso, né? Porque as novas gerações são muito sensíveis. São muito sensíveis a isso. Mas é isso, a nossa principal responsabilidade a Coop ela é uma empresa que quer atender, quer acolher, né? A gente confia muito que o nosso valor entregue para o cliente, para o cooperado, é isso, é esse acolhimento, essa capacidade de proporcionar a ele uma experiência que é muito mais do que simplesmente pegar um produto e levar para casa, né? Pedro, obrigada. Você quer dar algum recado para quem está assistindo a gente? Olha, o recado que eu dou é sempre que você tiver a oportunidade de conhecer a Coop, vá e se surpreenda, né, positivamente. Se não se surpreender positivamente, nos deixe saber, porque a gente vai fazer com que essa experiência seja agradável. É só se tornar, né, um cooperado? Claro, Vai lá claro, e se torna um cooperado. Porque aí você se torna um cooperado. Pode opinar. É o que a gente deveria fazer, né, como consumidor, né? É isso. Eu acho. É isso, mas o Sam Walton falava, né, o consumidor, o pior que pode acontecer é ele simplesmente virar as costas, ele não reclama. E, por sorte, o nosso consumidor, ele reclama e é isso que a gente quer. Que ele porque se ele reclama, você pode tentar ajudar, ele pode voltar, né? Mas se ele não reclama, como é que você vai atender? Você vai tentar reverter isso para essa situação, né, de volta. A melhor oportunidade que a gente tem é quando o cliente nos diz o que ele está pensando. Obrigada pela sua presença. Nosso podcast, espero receber você aqui outras vezes. Tá bom? Estamos sempre disponíveis. Até a próxima, Pedro. Obrigado.